Onde será que está escrito na Bíblia que a função ou o cargo de pastor existe? Onde é que nós vemos que o pastor foi ungido ou consagrado? Você tem essa resposta? Então venha comigo que eu quero falar sobre este assunto com você. Graça e paz. Aqui é o professor Fabrício Cardoso da EBOC. E seja bem-vindo à nossa série de desenvolvimento ministerial. Mas antes de nós entrarmos no assunto de hoje, eu gostaria de lhe fazer um pedido muito especial. Você que é abençoado e edificado pelos nossos conteúdos, mas ainda não está inscrito em nosso canal. É um simples gesto que não vai lhe custar valor financeiro nenhum, mas que nos ajuda para fazer com que a plataforma entenda que o nosso conteúdo tem relevância e que ela possa sinalizar e sugerir para mais outras pessoas. E na aula de hoje, nós falaremos sobre o ministério pastoral. Nós estamos nessa série de desenvolvimento ministerial falando inicialmente sobre o exercício dos 5 ministérios, conforme Paulo nos orientou em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Nós já temos conteúdo sobre o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico e agora o pastoral. Se você não conferiu esses conteúdos anteriormente, corre lá, dá uma pausa aí, corre lá na nossa playlist, assiste esses conteúdos, que é importantíssimo para que você compreenda melhor este conteúdo e eu não tenho dúvida de que ele há de abençoar muito a sua vida. O ministério pastoral é um dos mais tranquilos de nós falarmos. Por quê? Mediante o crescimento da igreja evangélica no Brasil, todas as pessoas hoje, em nosso contexto social, já ouviram falar do pastor e da sua atuação. Falando sobre a origem da palavra pastor. No hebraico, nós encontramos dois posicionamentos do que seria a etimologia dessa palavra pastor. Quando ela está designada a homens, na figura ou do homem ou da mulher, ele pode ser roer ou raar. Roer para o homem, raar para a mulher. Quando essa palavra do exercício pastoral está designado para a figura religiosa, ou seja, conectada a Deus, a expressão é roi. Então, quando nós vamos lá no Salmo 23 que vemos, o Senhor é o meu pastor, lá está escrito Adonai roi, que quer dizer meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E o exercício pastoral, ele está conectado na figura humana daquela pessoa que tem o papel de cuidado, de proteção, de alimentação e de limpeza. O pastor que cuida do seu rebanho e que cuida da saúde daquela ovelha para que pragas não atinjam, que protege dos predadores, que traz a provisão do alimento, do verde pasto e da água tranquila, que exerce higienização, limpeza, que poda a ovelha. Essas determinações também são direcionadas para Deus sobre nós, porque Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele é o supremo pastor. Ele é o bom pastor. Ele foi o pastor que pagou um preço por nós para ter direito sobre nós. Então nós, como homens, somos no máximo supervisores, né? Episcopos, presbíteros, supervisores do rebanho do Senhor. Por isso que nós precisamos ter, nós, quando eu falo nós pastores como homens, precisamos ter muito respeito, cuidado e carinho quando direcionamos uma pessoa, quando cuidamos de uma pessoa, porque não estamos fazendo sobre algo que é nosso, mas sim que é do Senhor. Eu quero deixar muito claro, e tenho repetido isso em nossos vídeos sobre desenvolvimento ministerial, que quando Paulo fala sobre os exercícios ministeriais, que Deus levanta uns para apóstolos, profetas, evangelistas,
pastores e mestres ou doutores, ele está se referindo ao exercício ministerial e não à questão do cargo. Eu estou anulando a questão do cargo? Não. Mas o que eu quero dizer para você é que, no caso do ministério pastoral, o exercício pastoral não é exclusivo para aquela pessoa que é designada com o cargo de pastor. Até porque isso é um assunto para um outro vídeo um pouco polêmico, mas nós não iremos ver na Bíblia um direcionamento falando que houve a consagração de pastores, por exemplo, ou que Deus levantou pastores. Até quando a Bíblia fala que seriam dados pastores para que cuidassem de vós e te livrassem dos lobos, por exemplo, fala do exercício de cuidado e não da figura do cargo de pastor. A Bíblia vai dizer que o Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor. A Bíblia vai dizer que Jesus é o bom pastor e vai dizer sobre o supremo pastor, vai falar sobre a referência do supremo pastor. Então, essa origem da expressão e do termo pastor é uma característica que veio muito para as igrejas nas Américas, na América do Norte, Central e América do Sul, principalmente no período pós-reforma, que foi quando houve a grande disseminação do evangelho, né, para os quatro cantos do mundo, inclusive, né, para o início nos Estados Unidos e que posteriormente veio para o Brasil. Então, a igreja latino-americana, ela tem muito dessa característica de usar esse termo, coisas que não tem tantos costumes, por exemplo, como os focos na igreja europeia, que usa-se outros termos e outras nomenclaturas. Porém, não é errado nós, independente de que há uma designação ou não da Bíblia, a existência do nome do cargo. A gente sabe que no Antigo Testamento a figura estava relacionada sobre as questões dos levitas, sacerdotes e dos profetas, e para o Novo Testamento, né, para essa virada de aliança, para essa nova aliança, essa questão dos cuidados, principalmente, com o povo de Deus, com a congregação, ficou determinado sobre a figura dos diáconos e dos presbíteros. É essa orientação que nós vemos na Bíblia através dos escritos de Paulo e de Pedro. Inclusive, você tem versículos onde o próprio Pedro ele fala que ele é um presbítero, né? A palavra presbítero que vem da raiz episcopos, que é o mesmo para bispo. E ali nós temos também a questão da nomenclatura de uma espécie de um ancião. É como que se aquele ancião ele deveria ser o bispo, o responsável maior por aquela igreja naquela cidade. A figura de liderança que a gente entende hoje como o papel do pastor seriam exercido pelos presbíteros e os obreiros e todo o cargo de suporte e de apoio seria exercido pela diaconia. Nós teremos um vídeo específico sobre isso quando estaremos tratando sobre a questão da hierarquia na igreja. Mas o que eu quero nesse contexto, trazendo esse assunto para o ministério pastoral, é trazer o seu conhecimento que o foco é Jesus. Jesus é o bom pastor, é o nosso pastor, é o supremo pastor. E que nós, como homens, precisamos exercer o papel de supervisores, de fiscalizadores do rebanho do Senhor. E uma coisa muito importante e relevante de se trazer em comentário nesse vídeo é sobre a questão do título do exercício pastoral. Muitas pessoas, de fato, exercem um ministério pastoral por suas características, por buscar, por Deus moldar naquela pessoa aquelas características. Mas há aqueles que têm o direito de exercer porque foram consagrados, foram outorgados, foram ordenados para esse exercício ministerial, porém não têm a identificação com o papel e cumprem papéis diferentes ou então cumprem mal o seu papel. Eu atribuo isso à supervalorização da figura do pastor, do papel do pastor e à desvalorização dos demais.
Então, houve a necessidade, sim, de levantar lideranças. E é necessário diferenciar a questão do posicionamento da liderança. Apesar de que nós temos o costume muito forte de tratar as coisas como hierarquia. Eu já vi em algumas localidades, por exemplo, a pessoa não respeitar um diácono ou um presbítero, né, da igreja e dizendo que o que ele tinha que tratar, quem tinha que falar, quem poderia reclamar alguma coisa era só o pastor, desmerecendo a autoridade que Deus designou sobre o presbitério e a diaconia. Então, de maneira errônea, nós às vezes interpretamos essas questões hierárquicas, onde um diácono ou um presbítero não é digno, não precisa ou não pode ser responsável, ou que você, para que exerça tal papel, você precise ter exclusivamente uma pessoa com a nomenclatura no cargo de pastor. Quantas pessoas que eu já conheci que tinham o chamado para um ministério evangelístico, missionário, que eram pessoas da música, mas que por conta da desvalorização da diaconia e do presbitério, não tinha como deixar aquela pessoa como diácono ou presbítero. Então, teve que colocar essa pessoa com o nome do cargo de pastor para que ela ganhasse autonomia, autoridade e conquistasse o respeito de pessoas dentro daquilo que ele iria fazer. Mas a pessoa, ela não tinha determinada inclinação para fazer o exercício pastoral se cumprir na sua rotina no dia a dia, não tem identificação com o exercício pastoral e aí acaba só tendo a nomenclatura, né, do cargo e não exercendo o seu papel. Então é muito importante que a gente traga isso em discussão, que a gente tenha o entendimento que essas questões hierárquicas não nos ajudam, não nos levam a um caminho interessante, que precisamos entender que a diaconia tem o seu papel de importância, o presbitério também, e que não podemos enxergar as coisas como que um é melhor do que o outro, é superior do que o outro, que conhece mais do que o outro, que está em um nível, em um cargo acima do que o outro. Outro ponto muito importante são os critérios necessários para poder se consagrar o pastor. O apóstolo Paulo deixou essa orientação para nós sobre o perfil que um pastor precisa ter. Então, antes de consagrar um pastor, se certifique, tenha certeza de que aquela pessoa que Deus propôs em seu coração de consagrar ao ministério pastoral, que ela atende todos aqueles requisitos e que não seja algo visível somente por você e que haja uma testificação da igreja, que as pessoas ao qual estão no entorno dele, principalmente no convívio congregacional, identifique essa função, esse papel. Vários locais, né, em nosso ministério itinerante, a gente encontra pessoas onde existe alguém, né, que exerce de fato o ministério pastoral, né, mas não tem o cargo. E aquele que às vezes está ali, né, com o nome do cargo, não exerce o papel de fato. Então, eu gostaria de destacar aqui a importância do papel e da função do pastor. Dentro da nossa cultura congregacional, né, evangélica protestante, nós centralizamos muito a nossa atuação como igreja baseada nas congregações. É muito importante a gente entender que quando a igreja apostólica, né, a igreja primitiva, ela tinha uma estrutura organizacional onde os apóstolos, eles saíam para abrir igrejas, levantava um bispo naquela igreja e eles, né, ordenavam diáconos, que eram homens, né, que tinham a capacidade de auxiliar para dar suporte a todo o processo. Existe hoje, principalmente na realidade em congregações de porte um pouco menor, onde o pastor ele tem que desdobrar, né, a sua atuação, a sua função. O pastor ele é pastor, ele é presbítero, ele é evangelista, ele é diácono, ele é obreiro, ele é porteiro, ele é da intercessão, ele é do louvor, ele é tudo. Né? Eu já tive em um culto uma vez que o pastor me recebeu na portaria, correu para o altar,
para poder dar continuidade ao culto, ele que louvou, ele orou por ele mesmo e ele foi pregar. Então, nós sabemos que isso é uma realidade e que é preocupante e que isso gera sobrecarga. O que nós temos hoje de pastores com síndrome de ansiedade, síndrome de burnout, pastores em depressão, que às vezes por conta dessa demanda exagerada, que em algumas situações é de fato a ausência de pessoas dispostas a auxiliar, e em outros é em um perfil no pastor de que às vezes não tem aquela inclinação em desenvolver novas pessoas e permitir, treinar e possibilitar que as pessoas atuem. Mas essa questão da sobrecarga e acúmulo de funções é muito perigosa. Então, o pastor, junto com sua equipe de presbíteros e diáconos, eles são responsáveis por tudo aquilo que acontece na congregação. E ai de nós se não fossem as congregações evangélicas em nosso Brasil. Pela atuação que faz em combate à criminalidade, em apoio emocional e espiritual às famílias, em instrução para as nossas crianças e para toda a nossa comunidade. Então, o pastor, ele está ali, preocupado e atuando com a questão da estrutura física para proporcionar um melhor conforto e experiência ali junto com sua equipe, verificando como é que está o estacionamento fora, como é que está ali a portaria, como é que está a questão da higienização dos banheiros, se tem copo descartável, se tem papel higiênico no banheiro, por exemplo. Então a gente sabe que precisa se treinar obreiros e pessoas aptas para fiscalizar, para atuar, mas em algumas situações, principalmente em congregações pequenas, o pastor que se vira nos 30 para fazer tudo isso. Em lidar com as questões da tesouraria, muita gente critica, o pastor é dinheirista, aquela coisa. Então tem meia dúzia ali de que faz um trabalho ruim ou errado, com o uso de corrupção, e às vezes as pessoas querem generalizar, 100 no meio de 1 milhão e acha que aqueles 100 vão representar, aquele restante, aquele todo montante. Mas a maioria dos pastores, principalmente que eu conheço, são homens de Deus, homens sérios, pessoas que têm compromisso e respeito com os recursos que são direcionados para a casa do Senhor. As questões da secretaria, a questão do ensino bíblico, que é importantíssimo. Esse é o foco do exercício pastoral, de gerar cuidado com as pessoas, a questão do gabinete pastoral, o ouvir, o orientar, o direcionar a pessoa, o ensinar na palavra. Todas as pessoas passam etapas e circunstâncias da sua vida que vão precisar da orientação bíblica, da instrução bíblica para o seu trabalho, para as crises de ansiedade, para os conflitos no relacionamento, para o tratar com os seus filhos, sobre os posicionamentos sociais. Então, todo ser humano, ele precisa de acompanhamento e orientação pastoral, porque o pastor vai estar ali ensinando, conduzindo aquela pessoa baseado na Bíblia. A Bíblia que é a luz para o nosso caminho, a Bíblia que é a orientação de Deus para a vida do cristão. As questões jurídicas, os departamentos da igreja, que se dá de muito importante as atuações que se faz em algumas congregações, entendo aqueles que não concordam com a departamentalização, mas outros que fazem, que ajuda, que auxilia, em tratar com as crianças, adolescentes e jovens, homens, mulheres, casais. Então o pastor está ali direcionando, orientando. A questão dos cultos, a liturgia do culto, a direção do culto, do que fazer em cada momento, a agenda, os eventos que são realizados pela igreja, as programações, nas datas festivas, os batismos, a Santa Ceia, as datas de maior referência. Então, o pastor ele tem um papel importantíssimo para a manutenção e crescimento do evangelho em nossa sociedade. E é uma figura de destaque hoje. Hoje nós vemos muitos pastores em nosso país que não têm se limitado a sua atuação ministerial dentro da congregação, mas têm sido figuras sociais de grande relevância nos meios sociais, jurídicos, dentro do cenário político, legislativo, executivo, e tudo isso é uma forma que Deus tem usado para expandir a atuação na sua igreja na terra.
Ore pela vida do seu pastor, abençoe a vida do seu pastor, se submeta aos desígnios dele, porque o pastor é um anjo de Deus que ele coloca para conduzir a sua vida em prol do reino de Deus. Deus continue te abençoando, graça e paz. Se inscreve em nosso canal, não esquece. Pega esse vídeo, compartilha, manda esse vídeo para o seu pastor, manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que ainda não é pastor, mas ele tem um determinado dom. Para aquela pessoa que talvez ainda não se encontrou, mas você deseja que ela se torne um pastor um dia. Manda esse vídeo para ela, pede para que essa pessoa curta, comente e compartilha e continua nos acompanhando que em breve teremos o vídeo sobre o quinto e último ministério, que é sobre o ministério de mestres ou de doutores. Deus continue abençoando e até o próximo vídeo.